Lá em Mateus 5, no capítulo, em cima do capítulo tem um texto, um título que diz sobre as bem-aventuranças. Aí vem os subtítulos até chegar dos juramentos. Mateus 5,37 diz assim: seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Tiago 5,12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. A minha pergunta é: até que ponto ou esfera esse sim, sim e o não, não influencia na vida de um crente? Pois no mundo sabemos que as pessoas não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso com Deus. E no que tange a palavra de Deus, para aqueles que são filhos de Deus, quando se compromete ou fala sim para uma coisa, um compromisso que assume, e não cumpre com esse compromisso, até que ponto esse cair em juízo ele chega a ser na vida daquele que é filho de Deus? Olha, Ubirajara, essa questão levantada por você, ela tem uma importância tremenda em nossos dias. Os irmãos têm ouvido várias vezes eu falar aqui sobre nós sermos a geração da pós-modernidade. Quando você estudou no ginásio, você estudou na história, você estudou sobre o humanismo, o iluminismo, a reforma, a contra-reforma, né? Você estudou sobre esses movimentos filosóficos, teológicos, que influenciaram o pensar humano e as suas relações sociais, ou a sua relação social, né? O pensar humano e a relação social do ser humano. E o que nós vivemos nesse nosso tempo, chamado tempo pós-moderno, ou tempo da pós-modernidade, é que o modernismo, a modernidade, apresentou no pensamento, na sua expressão, a ideia de que o avanço tecnológico, científico, que a sociedade experimentou no século XX, que foi uma explosão, de repente você tem avião cruzando o céu, de repente você tem navios imensos cruzando os mares, carregando muita carga e muita gente. De repente você tem descobertas científicas impressionantes, o homem indo para a Lua, né, para o espaço. Você tem vacinas importantíssimas, como a do sarampo, que acabava com a dizimação de milhões de pessoas por causa de uma pandemia de sarampo, ou uma epidemia de sarampo. Enfim, tantas descobertas e avanço científico que a sociedade humana viveu. E esta ideia de modernidade, ela trazia consigo a ideia de que nós viveríamos uma realidade de conforto, bem-estar, segurança e harmonia, produzida por esse avanço científico que se manifestava também em outras áreas do pensamento humano. Aí veio a bomba atômica. Aí veio a Segunda Guerra Mundial e a bomba atômica. Aí veio, mais uma vez, os recursos tecnológicos fazendo paralisado o mal através do poder bélico de países e como os Estados Unidos e o bloco soviético, a União Soviética. Mas aí começa de novo o problema, a Guerra Fria.
A qualquer momento alguém aperta um botão, bum, acaba o mundo, explode. E esta insegurança, que foi trazendo outras inseguranças de repercussão mundial, foi corroendo aquela sensação de segurança e aquela ideia de que o mundo iria viver um tempo de harmonia e de paz, de bem-estar, de longevidade, com saúde, por conta do desenvolvimento tecnológico, científico, sobretudo na área da saúde, o coração artificial implantado, que coisa extraordinária. Tudo isto era já o modernismo, mas vivenciando já a construção do pós-modernismo. O pós-modernismo, ele é a ideia de que não existe essa segurança, não existe essa possibilidade. Tudo aquilo que nós construímos como ideal ruiu, caiu, acabou. A bomba atômica destruiu a ideia de segurança. Agora apertou um botão, acaba tudo. E a coisa veio até chegar o 11 de setembro lá nos Estados Unidos, 11 de setembro de 2011, né? Foi isso? Não, 2001, isso. Até chegar o 11 de setembro de 2001, quando a nação mais poderosa da face da terra, a nação que todos pensavam ser inexpugnável, inalcançável pelo terrorismo, sofre com a explosão dos aviões nas Torres Gêmeas, com um avião que cai no Pentágono, o centro do poder e segurança da nação americana, né? E enfim, acabou. Aquilo ali foi a gota d'água que fez transbordar esse copo de insegurança. E aí a coisa avançou de forma rápida como fogo em Campina Seca. O processo que envolve o pós-modernismo é um processo de desconstrução de valores. De repente você começa a ver de forma assintosa e galopante nos meios de comunicação a luta pelos direitos dos homossexuais, de serem equiparados como casal, de busca de serem família reconhecida pela lei, pela sociedade, pelos direitos, tudo isso com força. Você vê leis que vão sendo tornadas em efeito, eram projetos se tornando leis, que vão destruindo e desfigurando a família, que era então tida como a célula mãe da sociedade. Agora, o que é família? Família pode ser qualquer coisa. O pós-modernismo, ele tem essa característica: desconstrução de valores. Desconstrução porque não existe verdade. Desconstrução porque tudo aquilo em que a gente acreditou, nada daquilo foi verdade, nada daquilo valeu. O comunismo faliu, o capitalismo faliu, os ismos faliram, tudo faliu. Então vamos fazer falir tudo aquilo que é relacionado a valores ou princípios que foram estabelecidos na sociedade como verdades. Vamos construir uma outra realidade, porque essa faliu, essa não foi suficiente para nos trazer aquilo que nós esperávamos. É como uma pessoa que ela investe tudo num relacionamento amoroso. É o rapaz que conhece a moça conhece o rapaz, estão apaixonados, e aí um dia eles vêm, se guardam, preservam com santidade, com virgindade, santos ao Senhor, chegam no altar, consagram-se aqui numa aliança em casamento perante Deus, com a consagração aos olhos da família, da sociedade, se casam e estão ali vivendo a realidade, o ideal e o sonho de um amor eterno até morte. Esse negócio de eternidade,
até a eternidade. Coisa mentirosa, porque morreu, acabou, né? Então, as coisas que as pessoas falam, enfim, aquela coisa, né? E até que a morte nos separe, daqui a pouco vem um problema aí, fica desempregado, ou surge um impedimento para que a relação física do casal possa ser satisfatória e realizadora por causa de um acidente que um sofra, o problema de saúde que leva mais tempo do que devia, ou esperado, melhor dizendo, e aí acontece o adultério. Aconteceu o adultério. Meu filho, vem cá, arranca um fio de cabelo da minha cabeça. Arrancou? Arranca, filho. Arrancou? Mostra aí. Vocês estão vendo? Não, mas é um fio de cabelo. Agora, por gentileza, filho, coloca ele no mesmo lugar do jeito que estava antes. Você consegue? Ninguém consegue. Isso é confiança. Confiança é igual fio de cabelo. Depois que você arrancou, acabou. Vai ser necessário uma intervenção cirúrgica feita por um profissional capacitado, gabaritado, para conseguir reimplantar o folículo, esse cabelo, no couro cabeludo, e vai torcer que aquilo funcione. Isso é confiança, isso é segurança. Nunca mais casamento foi para frente. Por quê? Porque toda vez que a mulher, o lado lesado, sente aquilo, aí gera desconfiança, discussão, briga, intriga. Isso é o processo do pós-modernismo. Entendeu, querido? Estão entendendo isso? Então, o que a sociedade está vivendo é isso aí. Agora, observem uma coisa. A sociedade está vivendo isso aí em todas as áreas, inclusive religiosa. Nós estamos, nunca fluiu. Olha que coisa desgraçada. Produto desse tempo que nós estamos vivendo, de toda esta comoção social e mundial, desenvolvida e espalhada pelo mundo todo, graças ao meio de comunicação chamado televisão e internet. Porque você assiste a novela, está lá seguindo a novela, olha só, casamento era considerado algo santo, inatingível e protegido pela sociedade. Quem tivesse um relacionamento extraconjugal era traidor, adúltero, passivo de ser preso em flagrante, porque aquilo era crime, adultério era crime. Na pós-modernidade, adultério, isso é bobo, rapaz. Dá escovada no chifre aí, vai lá e chifra também. Isso é pós-modernidade. Isso é bobo, rapaz. Lavou, tá novo. Isso é pós-modernidade. Isso é pós-modernidade. E aí a pessoa está vendo a televisão e vem a mocinha, linda, maravilhosa, mas ela é sofredora. Por quê? Porque ela casou com um cara que depois se tornou um mau. E aí ela sofre naquele casamento infeliz. E eis que surge um entregador de pizza que é vizinho dela, e que é aquele galã, aquele cara bonitão, sabe? Nunca é um feioso, não é assim? Olha lá, é um x-tudo. Olha lá, hein? Então é o x-tudo da Stephanie. E aí a Stephanie está falando assim, vocês entenderam o pastor, né? Então, aí as pessoas que estão assistindo a novela são levadas, enredadas pelo enredo que foi construído satanicamente na mente de quem escreveu aquilo lá, que leva quem está assistindo a torcer, e eu estou falando de crentes, para não falar das pessoas do mundo, torcer pelo adultério daquela mocinha, porque ela é mal casada, o casamento dela é um casamento infeliz, e daqui a pouco a mocinha está lá num motel, ou na casa do rapaz, ou na casa dela mesmo, com um cara lá bonitão, na noite de amor, eles beijaram, e todo mundo está dizendo uhul, pelo Brasil inteiro, porque finalmente saiu o primeiro beijo entre a mocinha e o mocinho, mas é adultério.
Então hoje, beijo gay na rua, na televisão, isso é culto, isso é modernidade, não, isso é pós-modernidade, isso é desconstrução, destruição de valores. Isto é tornar a sociedade doente no pior que possa se tornar. Porque quando você não tem padrão ético e moral, querido, o que sobra é anarquia. É o que esse governo federal está fazendo em todo o Brasil. Anarquia. Produzindo anarquia. O que é anarquia? Não tem governo. A gente não respeita o governo não respeita a gente, não existe respeito, não existe limite para as coisas. Então estas coisas são produzidas por esta realidade que vem sendo construída na mente da sociedade. Nossa. Aí chegando lá, Bira, na sua pergunta, qual é a implicação real, concreta, disso que está sendo dito pelo Senhor Jesus, quando ele fala, é Mateus 5, 37. Seja, porém, é Jesus que fala, ele diz antes, olha, Jesus está falando sobre o juramento, porque era comum naquele tempo, os judeus, para afirmar que algo que dá peso, de autoridade, de veracidade, para aquilo que iria afirmar, usava uma coisa que era tida por toda a sociedade como algo seríssimo, de um peso gravíssimo, que era a santidade do templo e o santíssimo lugar onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado do rei, do povo e dele mesmo. Então Jesus diz, olha, você não vai jurar nem mais pelo templo, nem pelo santíssimo lugar, nem pelas coisas celestes, nem em nome de Deus. Seja o seu falar sim, ponto, não, ponto. O que você falar fora disso vem de procedência. O que é que está dizendo aí? Maligno, vem do diabo, a influência do diabo. Por quê? Aí Tiago vai lá dizer, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Por que Tiago está falando isso? Porque já naquele tempo, o cuidado de disciplinar, de doutrinar os cristãos, vocês têm que viver o que Jesus falou, deixou como ordenança, deixou como orientação, deixou como uma expectação do coração de Deus. Então, a palavra de Deus, Senhor Jesus, tem expectativa, e ele diz lá, vocês devem ser sal para salgar essa sociedade, vocês devem ser luz para lançar luz sobre essa sociedade. O que o Senhor Jesus está dizendo, olha, vocês têm que ser um povo diferente, vocês não podem viver da maneira corrupta, pelos padrões que a sociedade no geral vive. Vocês têm que viver como verdadeiros filhos de Deus. Filhos de Deus, aqueles que foram regenerados, nascidos de novo para viver uma nova realidade moral, ética, social e religiosa. Vocês têm que viver para influenciar o mundo, porque vocês vieram do pecado que corrói e que condenou o homem à morte eterna, à separação eterna de Deus. O que a sociedade está vivendo no pós-modernismo é consequência do pecado, é consequência de colocar esperança naquilo que não é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se a sociedade estivesse colocando a sua esperança no Deus Todo-Poderoso, o Senhor da Bíblia, vivendo pelos princípios e valores que Ele estabeleceu, está aqui ao longo de toda a história da humanidade. Se vivesse nisso aqui, irmão, se a igreja vivesse isso aqui, a sociedade era muito diferente do que está sendo. Porque aqui ensina a amar o próximo como a si mesmo. E amar o próximo como a si mesmo significa, tu quer ser homossexual? Quer ser homossexual? Vocês dois gostaram um do outro? Vocês querem ficar enfiando a língua na boca um do outro e outras coisas aí um do outro? Isso é decisão de vocês, eu vou respeitar, porque Deus
não está fulminando ninguém com a morte por causa disso. Morreu o cara porque ele assumiu que é homossexual, caiu um raio, ele morreu. Deus está fazendo isso? Quem sou eu para fazer? Então eu tenho que respeitar. Agora, eles querem fazer? Isso é a sociedade? Não, isso é uma exceção da sociedade. Tu vai viver isso lá na sua intimidade. Não vem fazer aos meus olhos, porque a sociedade não é isso. Agora, querem transformar a sociedade também nisso, também. Isso é pós-modernismo. Então, o Senhor Jesus instruiu isso ao povo. O apóstolo Tiago, ele está ensinando de novo aquilo que Jesus já ensinou. Ele diz para que você não entre em condenação. Por quê? Porque, irmão, um crente que se sinta na necessidade de jurar, não, eu juro no nome de Deus, eu juro por Deus, eu juro, a palavra de Deus diz lá em um dos 10 mandamentos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Jurar em nome do Senhor é tomar o nome de Deus em vão, porque Jesus já estabeleceu sim ou não. Se a pessoa vai acreditar você jurando em nome de Deus ou não, vai fazer diferença? Não. O que vai fazer diferença é se você é reconhecido como uma pessoa de palavra. Vão olhar para você e vão ver sua índole, seu caráter, através das tuas atitudes, do que você fala, de como você vive, da maneira como você se comporta, de quem você é. Então nós temos que ter uma só palavra. Eu não posso contratar o seu serviço, eu não posso ir numa loja e comprar, eu não posso usar o meu cartão de crédito para comprar, se eu não tenho convicção de que eu posso pagar. Se eu ficar contando com a ovo na galinha, eu estou sendo um irresponsável. A minha palavra não foi sim nem não, é algo maligno. E tem crente fazendo isso. Tem crente com dívida em cartão de crédito. Não é porque ficou desempregado, não, porque quem fica desempregado ainda tem alguns meses para receber o auxílio-desemprego. Mas sabe o que é? É que o infeliz às vezes está desempregado, mas ele acha vergonhoso catar papelão, catar uma latinha, trabalhar com reciclado, fazer alguma coisa, lavar um carro. Ele acha que é desonroso para ele, então fica dentro de casa esperando a coisa acontecer e cair do céu. E a conta fica sem pagar. Ele diz assim: mas é porque eu estou desempregado. Olha só, emprego não é trabalho. Não falta trabalho. Falta trabalho? Falta quem queira trabalhar. Ah, mas eu era gerente. O que vale mais? A sua arrogância, a sua petulância, a sua prepotência, ou o seu testemunho perante Deus? Porque a palavra de Deus diz não deva nada a ninguém a não ser o amor. Por quê? Porque um crente que deve é vergonha para Deus. Ele está envergonhando o nome do Senhor. E é disto, Bira, que o apóstolo Tiago está dizendo, para que você não entre em condenação, não caia em condenação. Então não assuma um compromisso que você não vá cumprir. Não chega diante de uma moça e diga para ela: estou apaixonado por você, eu quero me casar contigo. Se o que você está querendo, que ferve mais em você, é o raio-x que você faz nela quando você olha, e o trabalho de prospecção geográfica no corpo dela quando você está namorando. Então é sim porque é sim e não porque é não. O que os crentes precisam hoje, mais do que nunca, irmãos, é serem vistos de forma diferente. Eu ia falando, interrompi e falei sobre outra coisa. Uma das coisas desgraçadas que influenciou o povo, está influenciando até hoje, é a chamada teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É a inversão de valores. Deus deixa de ser Deus e eu venho adorá-lo por quem Ele é. Deus passa a ser o banqueiro que tem obrigação de me dar, porque eu invisto. Eu venho aqui, trago aqui, ó, tá vendo aqui, Deus? Ó, a minha fé, hein? Peguei o dinheiro do meu aluguel, tá aqui, eu estou depositando para demonstrar a minha fé. Agora o Senhor tem que fazer. Isso é teologia da prosperidade.
E o que é que mais cresce no mundo todo? Evangelho. É a teologia da prosperidade. Deus virou mordomo. Eu deixei de ser adorador. E isso é coisa que procede de Satanás. Por quê? Porque ele pega uma coisa que é verdade. A palavra de Deus diz que aquele que semeia pouco vai colher o quê? Pouco. O que semeia com abundância receberá com o quê? Vai colher com o quê? Com abundância. E ele diz, mas cada um veja como vai fazer isso. Não pode ser com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Significa que eu estou honrando a Deus, não é porque eu quero que Ele faça, não. Estou ofertando com amor, com excelência. Isso aqui não é uma oferta qualquer que eu peguei lá qualquer coisa e trouxe, não. Eu esmerei trazer essa oferta para honrar a Deus, mas eu estou fazendo isso por quem Deus é. Deus é o Todo-Poderoso e eu posso confiar nele, nas suas promessas. Ele não vai deixar faltar para a minha vida. Eu vou tratá-lo como Deus, eu vou honrá-lo, porque a vida do cristão é viver por fé, porque diz a palavra de Deus, o justo viverá viver pela fé, não é pegar o dinheiro do aluguel, que é um compromisso financeiro já assumido com o próximo, e a palavra do Senhor diz amar o próximo como é que eu vou pegar em dinheiro que eu não pedi nem emprestado e vou trazer para Deus em oferta, meu irmão? É a mesma coisa que eu estou desempregado, eu vou no banco, peço um dinheiro emprestado lá, recebo um financiamento e venho para trazer como oferta para Deus. O que é isso? É tentar Deus. Mas é isso que é ensinado por aí. Isso é pós-modernismo. O pós-modernismo, ele não tem o padrão como verdade. O verdade passou a ser a autoridade do xamã, pastor, apóstolo, seja lá o título que ele recebe, porque é ele que tem o poder, ele que tem unção. Você não precisa nem ter fé, vem aqui que eu vou fazer acontecer, porque é pela minha fé. Quantos ouviram isso? Pela televisão, inclusive. Isso é pós-modernismo, irmão. Como não existe mais, a Bíblia deixou de ser a autoridade. Lembra o que é pós-modernismo? Pós-modernismo acabou todo e qualquer princípio, todo e qualquer parâmetro de verdade. Não existe verdade, não existe segurança em nada. Então a Bíblia deixou de ser verdade, inclusive para crente. Muitos. Nós dizemos a Bíblia é a nossa única regra de fé, e se é a nossa única regra de fé e prática, acabou. Eu recebo e eu obedeço. Mas quando o crente recebe a palavra, está ali, não é o que o pastor prega, porque esse aqui pelo menos diz, está ouvindo a pregação? Abre a Bíblia aí, vai conferir. Durante a semana, pega lá o áudio da mensagem que você ouviu o pastor pregar, o texto, reflete ao longo dessa semana. Domingo que vem você vem para cá, para o seu grupo pequeno, vai discutir. Você não é obrigado a receber aquilo como PF que você comeu, não sei o que. O xamã, pastor Cláudio Barroso, apóstolo, ele falou e está falado. Quer ver uma coisa que me irrita? É crente. Pastor, só falta dizer assim, pastor, estou a fim de ir para o banheiro, o que você acha? Eu devo ir ou não devo? Irmão, vai botar o joelho no chão, vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus, vai clamar, vai procurar a palavra de Deus. Se você tiver na dúvida aí, você quer uma orientação, você quer que eu ore junto com você, você quer que eu busque a Deus com você, sem problema. Mas tem crente que só dá um passo se o xamã, pastor, o profeta dá. Como é que é, pastor? Né? A unção profética que está sobre ele, liberar essa palavra profética. Aí o cara, opa, dá para quem que agora eu prospero, recebo. Isso é pós-modernismo. Não tem sim porque é sim, não porque não, porque sim e não, está aqui, palavra de Deus. E hoje, crente está lendo palavra de Deus, irmão? Crente está estudando palavra de Deus, irmãos? O crente está pegando lá o aplicativo da igreja, no celular, no smartphone, no tablet dele, no computador dele em casa, para ouvir a pregação que ele ouviu durante a semana, para refletir, estudar melhor. Esse negócio eu preciso, é palavra de Deus, então eu tenho que entender esse negócio, eu preciso, tá nada. A maioria não faz.
A maioria quer chegar aqui no domingo. Hoje à noite vai ter um videozinho legal que eu vou passar. Perde não. Fala para quem está ao teu lado. Vença a tentação. Deixa de vir hoje não. À noite, 19 horas, a revelação do pastor Cláudio Barroso. Enfim, é sim porque é assim, não porque não. Eu sou de um tempo, eu não sou de um tempo, né? Que eu não sou um cara velho, olha só, eu jogando, eu fazendo gol contra. Eu sou de um lugar, pronto, melhorou. Porque lá era um lugarzinho pequenininho, né? O camarada vendia uma boiada com aperto de mão, irmão. Era sim porque é assim, não porque não. Vendia por uma boiada. Estou querendo vender meus boizinhos, você quer comprar? Ah, beleza, então quantos milhões? Uns 600 mil. Então, vamos fechar. Então, tá bom, tá aí. Beleza. Acabou 2 costas, ele pode ir lá apanhar. Mas também, se ele não pagar, ele morre. Era assim. Por quê? Porque a palavra empenhada era responsabilidade. Eu não estou dizendo que está certo ir lá e matar o cara, né? Porque não matava, ele é que se matava. Contratava um negócio, depois não roubava do cara, né? Quanta gente, irmão, olha só, tem crente infeliz desgramado. Ah, irmão, agora eu vou falar um negócio, quem vai receber? Ninguém quer, né? Pois é, porque sabe que é pastor Cláudio Barroso. Se fosse um outro aí, opa, ele vai profetizar. Tá bom. Tem uns infelizes dos crentes que ele compra, porque ele já sabe, se eu não pagar daqui a um ano e meio, de 5 mil vai cair para 500, aí eu vou lá e negocio. Vem cá, eu estou falando besteira, eu estou brincando, estou exagerando com a história do negócio aqui, irmão? É isso mesmo que está acontecendo. Tem crente fazendo isso. Tem crente comprando sabendo que não vai pagar, pensando que daqui a 1 ano, 2 anos ele fica com o nome sujo durante o tempo, eu compro o nome da mulher. Tem crente pegando cartão emprestado de fulano e sujando o nome de fulano, irmão. Crente é crente igual o capeta, porque a palavra de Deus diz que até o diabo é crente, só que ele tem uma diferença. O crente, ele é crente, faz essas besteiras e não tem medo de Deus não. Diz a palavra de Deus que o diabo, ele treme. Ele sabe quem Deus é. Pós-modernismo, é isso aí. Então, Birajara, não sei se eu já te respondi, eu estou enfatizando o negócio aqui. A palavra de Deus diz que haverá condenação. A condenação. Olha para a vida desse crente que faz isso. Ele não vive uma vida de paz, equilíbrio e satisfação nunca. Ele ganha, e diz a palavra de Deus, mas para colocar num bolso que tem um furo, ele põe e o dinheiro vai embora. Ele pega emprestado para pagar aquele que ele está devendo, e ele vai pagar um outro emprestado para pagar esse que ele pagou, e está vendendo almoço para pagar a janta. O dinheiro que ele ganha, às vezes está ganhando dinheirão, a gente fala assim, mas o cara está empregado, ele ganha um salarão, vai lá ver a vida dele. Vai saber dos perrengues que a mulher dele está passando por causa da infidelidade dele. A palavra de Deus diz, ó, você é crente, você recebeu Jesus como seu único eterno Senhor e Salvador, você foi diante da igreja e falou, não, eu aceito, eu faço essa aliança com a igreja, você, fiel dizimista, ofertante, sustentar o ministério da igreja, a missão que Deus deixou para a igreja, e trazer pessoas para Jesus, torná-la mesmo integrada na família da igreja, blá, blá, blá. Eu não, faço aliança, proteger a unidade da igreja, não, você é assíduo, o camarada é batizado, daqui a pouco procura por ele. Aí começa, irmão, se todo mundo que eu batizei em 16 anos e meio tivesse aqui, teríamos no mínimo umas 4 congregações com essa aqui, de domingo à noite, que é quando vem o povão. São 16 anos e meio. É só você fazer a conta. Se eu batizar 2 vezes por ano, 12 pessoas em cada batismo, são 24. Em 10 anos dá quanto? 240 pessoas. Em 16?
240 com 120 mais 10%? Irmão, para e pensa. Mas a palavra do Senhor diz que muitos são chamados, porém poucos. De todos que ficam ainda vai ter uma... E lá em cima, meu irmão, para ir para o céu, vai ter gente que... Mas Senhor, em teu nome... mas a tua palavra não era assim, sim, não, não. E aí, o que está escrito lá? Sobre você vai ter condenação. Nunca te conheci. Ó, pode ir embora. Bira, te respondi. Consegui satisfazer? Amém. Alguém quer alguma coisa ainda em relação a essa questão levantada pelo Bira? Não? Então, irmãos, para eu fechar essa questão, seja um cristão autêntico. Cristão autêntico diz sim e diz não. Não diz, não, eu acho nada. Cristão autêntico não tem eu acho na boca. Cristão autêntico ou sabe ou não sabe. Cristão autêntico, ele é ou ele não é. Cristão autêntico, ele vai ou ele não vai. Cristão autêntico marcou, ele está lá. Cristão autêntico comprou, ele paga. Cristão autêntico não vai comprar pensando que não, eu confio que Deus vai prover, mas não está vivendo de acordo com o que diz a autoridade que ele diz que está sobre a vida dele, que é a palavra de Deus. Aí Deus não vai prover, não. Está tentando a Deus. Olha o que o Senhor diz: quem subirá ao monte santo do Senhor, quem estará no seu santo lugar? A quem tiver o coração puro e as mãos. Aí o camarada vem trazer uma oferta, mas está zoado com a mulher dele, ou ela está zoada com o marido. Deus vai receber isso aqui como adoração? Nada. O dinheiro está voltando para a mão de quem ele é dono, que é o próprio Deus. Mas e a pessoa? Vai receber nada da parte de Deus, porque veio aqui e trouxe dinheiro, não. Chamando de oferta, veio aqui, ó. Mas isso aqui é dinheiro, só que a mãozinha está suja de pecado. O coração está sua, a mão, às vezes, a mão está até limpinha, cheirosinha até com sabonete límpido ali do banheiro da igreja, ó, limpinho, mas o coração está sujo de pecado. Mágoa, ressentimento, rancor. Irmão, sim, porque assim. Então olha para quem está do teu lado e fala, é sim ou não? O que proceder depois, o que passar disso vem do diabo. Então, e a palavra de Deus diz assim, ó, a tentação a gente deve fazer o quê? Peraí, deixa eu enfrentar porque eu sou um crente, cristão autêntico, é isso? Foge da tentação. Tentação, irmão, a gente foge. Tentação é igual um carro que está vindo na contramão. Você está indo na sua mão, o carro está vindo na contramão. Aí você fala assim, não, mas ele vai sair. Tu bate nele e se arrebenta todo. Isso é tentação. Fica na frente não, sai para o lado. Pela tentação, estou fora. O diabo, se aparecer aqui em pessoa, enfrenta ele. Agora, a tentação foge. Fugir, eu já preguei uma mensagem sobre isso aqui. Fugir não é vergonha quando você está fugindo daquilo que você não deve enfrentar. Não há nenhum demérito de fugir da tentação, pelo contrário, é obediência à autoridade máxima está sobre a nossa vida. Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém?